Conhecer as contas do próprio negócio é fundamental em qualquer empreitada. No meio rural, essa pode ser a diferença entre uma safra cheia ou quebrada do ponto de vista financeiro. Esse é o tema da reportagem de capa do Boletim Informativo número 1521, a revista semanal do sistema FAEP-Senar Paraná. Além do controle de custos, também vamos falar nesse episódio da alta no preço dos alimentos e dos pacotes misteriosos que vêm chegando da China pelo correio. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar aqui o time que está compondo a bancada desse episódio, começando aqui pelo meu amigo Luiz Eliezer, que é economista do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, é um prazer estar aqui mais uma vez falando comigo, Luiz. Também apresentar a engenheira agrônoma do DTE da FAEP, a Ana Paula Kowalski. Tudo bom, Ana? Tudo bom. E, por último, mas não menos importante, o jornalista Antônio Senkowski. Como é que vai, Antônio? Saúdo você, André, meus colegas de bancada e todos que nos escutam. Perfeito. Bom, para começar essa conversa, eu queria falar da matéria de capa dessa edição, que é o custo de produção aí nas propriedades rurais. Ana, o que o produtor, o fazendeiro, o empreendedor rural pode fazer para melhorar o desempenho nos seus negócios dentro do prisma aí do controle de custos, do controle de gastos, enfim, de observar o próprio negócio? A gente até frisou bastante nessa matéria, a importância dele ter anotações, anotações de todas as formas. Então hoje a gente tem produtores de vários níveis de tecnificação e que acompanham os seus custos mesmo, desde aqueles que usam sistemas próprios para isso, até produtores que ainda anotam em cadernetas de campo, Então a gente sempre fala que é preciso ter esse controle, ele saber o quanto ele está gastando, em que ele está gastando e quanto que ele está recebendo de volta por isso. Mesmo quando ele comercializa, o quanto que ele está trocando por insumo, o quanto que ele está vendendo antecipado, o quanto que ele está vendendo na colheita, o quanto que ele está vendendo na pós-colheita, porque isso vai interferir no preço que ele está recebendo e na rentabilidade que ele vai ter, na renda que ele vai ter. Então esse controle, ele saber no que e quanto ele está gastando é muito importante. E do modo geral, assim, vocês que estão em contato direto aí com os nossos produtores, o produtor paranaense, ele faz esse trabalho? Ele tem essa preocupação? A gente tem fomentado isso, A gente tem empreendedor rural aí que tem anos já buscando que o produtor faça esse controle e tem essa noção até para fazer novos projetos, novos investimentos, saber se vai ser viável ou não. Mas infelizmente a gente sabe que ainda tem uma parcela dos produtores que ainda não acompanha o custo como deveria, Não faz esse controle efetivo e às vezes tem alguma dificuldade também porque é complexo, Não é algo simples de se fazer também. E Antônio, você que acompanhou também de perto aí os produtores para compor essa matéria aí, você falou com gente que faz direitinho ali a lição de casa, certinho. Como é que foi essa experiência? Bom, nós fomos atrás aí de alguns produtores que têm esse controle na ponta do lápis e eles nos relataram histórias que são bem interessantes em relação a aproveitar melhores oportunidades para fechar os seus custos de produção, Porque na hora que você consegue ter ali tudo controlado, o que você vai gastar e por quanto você vendeu, fica muito mais fácil para você perceber as janelas de oportunidade. Então, nesse ano mesmo, os personagens, que a gente chama assim, as pessoas que contam suas histórias nas matérias, eles contaram que no mês de maio, mais ou menos antes dessa subida louca do dólar aí que a gente assistiu, houve uma janela ali para eles comprarem um insumo, um preço realmente bastante interessante. Mas só conseguiu fazer isso aquele que está com os seus números ali, está convivendo com esse universo aí dos dados que eles geram aí e transformam em informação, Porque essa eu acho que é o grande desafio do nosso século, A gente gera muitos dados, muitos números, mas a gente precisa transformar isso em informação, que a pessoa consiga olhar para aquilo e tomar uma decisão, Porque acho que esse é o grande desafio hoje e sistemas fazem isso muito bem, tanto os informatizados quanto os de papel, Então é preciso olhar para esse aspecto e trabalhar esse controle de uma forma bastante efetiva para conseguir aproveitar as melhores oportunidades.
Ana, agora o produtor está vivendo um momento aí de oportunidades ímpares, né? Vendendo a soja, o milho, enfim, por um preço bastante alto, aí, até por conta da conjuntura internacional. Tem algo que ele poderia fazer dentro desse escopo aí da gestão, da propriedade, para ele aproveitar melhor esse momento que ele está vivendo? Esse momento, a gente está num ano muito atípico, né? Na verdade, desde 2019, 2018, a gente vem de situações atípicas nesse mercado de commodities, né? Mas esse ano, especificamente, a gente teve uma situação tão diferente do que geralmente você vê, que o preço na colheita era maior do que em muitos outros meses. Então, nunca se espera isso, que quando está o período de maior oferta, você vai vender pelo melhor preço. Então, a gente sempre fala para o produtor ter um olhar muito atento para a diversificação das formas como ele vai comercializar esse produto, né? Não concentrar tudo para vender na colheita ou não estocar tudo para vender depois, porque nesse período até de pandemia, que você não tem uma previsibilidade para frente, você tem que ter algumas coisas travadas, né? Então, trava o teu custo, né, e daí você tem que conhecer teu custo, né? Daí vem a pertinência do tema também. Então é isso que a gente sempre orienta, não depositar todos os ovos numa única galinha, né? Sempre ter essa diversificação. E tem algum erro aí, alguma falha, né, vamos dizer assim, que os produtores costumam cometer com mais frequência, assim, quando fala em controle de custos de produção? Tem alguma parte dessa lição de casa aí que geralmente o produtor se encrenca, não computa corretamente determinado custo, ou então esquece de indexar aquele custo ao dólar, enfim. Onde que tá, vamos dizer assim, o produtor pode errar mais? Bom, André, o produtor ele enfrenta algumas dificuldades na mensuração dos custos que são indiretos, né? Ele faz a conta ali, insumos, operação agrícola, ele chega ali ao primeiro grupo de contas dele, o primeiro custo, o efetivo, né? E ele não se atenta para os custos indiretos, que é a depreciação, por exemplo. Ele tem uma dificuldade para o cálculo da depreciação, ele também tem dificuldade com o custo de oportunidade da atividade dele. Muitas vezes ele passa, ao longo das safras, sempre computando ali apenas o desembolso, enquanto isso o parque de máquina dele está se deteriorando, o vizinho dele está encontrando melhores oportunidades, porque fez esse cálculo de custo de produção. E pensando nisso, e no gancho do que a Ana falou, da dificuldade ainda que os produtores têm em fazer esse levantamento, o Senar Paraná está desenvolvendo um curso de levantamento de custo de produção. Esse curso ele vai caminhar junto ao nosso já tradicional curso do manejo integrado de pragas. Então o produtor vai conhecer esses diferentes aspectos do custo de produção. Os custos diretos, que são os desembolsos, e esses custos indiretos que muitas vezes ele não se atenta e que gera resultados negativos. Bom, e para ser digamos assim, um aperitivo do que vem nesse curso, né, nós fizemos aqui um breve apanhado. Claro que a gente não tem a pretensão numa matéria de boletim, né, esgotar o tema, até porque é um tema que tem aí discussões científicas, acadêmicas envolvidas e vários aspectos técnicos. Mas tem aqui uma pílula, né, do que está elencado em cada um desses pontos, né, o que é cada um desses custos. E além disso, há um material extra que o produtor rural que tiver interesse pode acessar lá no nosso site e baixar, imprimir, né? Que ali tem então mais detalhes, até um espaço para o produtor rascunhar, arriscar algum cálculo ali se ele quiser. E enquanto a gente termina de preparar, né, esse curso aí que está sendo gestado aqui dentro do sistema. Bom, saindo um pouco do custo de produção, né, de dentro da porteira para ir para fora da porteira, lá para o supermercado, o amigo ouvinte devem estar acompanhando aí uma subida aí muito forte aí no preço dos alimentos, e às vezes o produtor rural acaba levando pedrada aí por conta disso sem ter culpa no cartório, né? Eu queria perguntar para o Luiz, tudo subiu, o arroz, os lácteos, o feijão, o que está acontecendo? André, nós temos aí uma conjunção de fatores, né? Que nesse momento de pandemia, como a Ana até citou no tema anterior, a gente está vendo uma conjunção de fatores divergentes do que normalmente acontece, né? No caso específico da alta dos alimentos, vou destacar aqui alguns fatores principais. O primeiro foi o câmbio, né? A alta do dólar é muito forte,
favoreceu as nossas exportações, tornou os nossos produtos mais competitivos no mercado internacional. Isso porque outras moedas também perderam para o dólar, mas o real foi a moeda que mais perdeu. Então isso favoreceu o aumento das exportações. Com a produção, ok, nas principais culturas, exceto ali o feijão, que tivemos uma perda de produtividade, né? A gente teve então esse aumento do dólar que favoreceu o aumento das exportações. No caso específico do arroz, a alta das exportações foi mais de 80%. O Brasil exporta normalmente 400 mil toneladas de arroz por ano. De janeiro a agosto desse ano já foram mais de 1 milhão e 100 mil toneladas exportadas de arroz. Outro fator, consumo interno. O consumo interno, no momento da pandemia, aumentou bastante. As famílias ficaram mais em casa, passaram a cozinhar em casa. O aumento de pão, compra de farinha, houve um aumento muito forte, condicionado por outro motivo, que foi as injeções de recursos feitos pelo governo, para minimizar os impactos da pandemia. Então, o governo injetou na economia mais de 200 bilhões de reais, distribuídos ali no FGTS emergencial, no auxílio emergencial, no programa de prevenção do emprego e da renda, que beneficiou aí mais de 90 milhões de pessoas, né? Então, esses fatores, dólar, aumento das exportações e aumento do consumo, dão a tônica desse cenário aí de alta no preço dos alimentos. Os alimentos, no mês de agosto, foi o principal componente da inflação, né? Enquanto a inflação, de modo geral, subiu ali 0,7%, os alimentos subiram 4,5%, puxado por esses fatores, André. E é generalizado isso, Luiz? É em todo tipo de alimento, em todo tipo de cadeia produtiva, ou tem algumas que são mais afetadas que as outras? Ela ocorre de forma generalizada, mas alguns produtos, os básicos, né, os que compõem a cesta básica, tiveram um aumento maior do que outros produtos, digamos, de maior valor agregado, ou o dito gourmet. Então, a gente tem cortes nobres da carne que tiveram queda nesse momento, enquanto que cortes mais baratos, digamos assim, aumentaram de preço. Então, ela é de forma generalizada, mas afetou de diferentes níveis, diferentes produtos. Você mencionou aí a questão do câmbio, a questão da demanda internacional, que são coisas que podem mudar, né? E a pergunta de $1 milhão, até quando vai essa alta, Luiz? Quando que vai acabar isso? Essa pergunta é de $1 bilhão, André. Essa análise que a gente faz é que esse momento é passageiro, né? No caso da injeção de recursos do governo, agora ela vai ser reduzida. O dólar parece estar se acomodando aí no patamar de 5,50, mas claro, depende de fatores externos, depende, por exemplo, da política da eleição norte-americana, depende das reformas estruturais internas do Brasil, a depender de como o mercado avaliar essas reformas. Estou falando aí da reforma tributária e da reforma administrativa, que vai ter um impacto sobre o dólar, que é um importante fator na formação desses preços. A produção, a perspectiva é de recuperação na produção. O governo também tem tomado medidas para amenizar essa alta de preços, né? Por exemplo, a liberação da importação do arroz sem taxas. Então a gente está vendo movimentos aí para mitigar um pouco desses impactos. A avaliação é de que ela é passageira e momentânea, né? Não deve perdurar aí por mais uma safra, não. Uma questão que gostaria de deixar bem clara aqui, é que quem está pressionando essa alta de preços, então, no final das contas, não é o produtor que está lá na ponta. Não é o produtor. O produtor, ele é tomador de preço, e não é ele, no caso das commodities, que põe o preço no produto. O preço é formado, a gente pode pensar como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente tem desde preço de outras commodities que não tem a ver com o rural, por exemplo, o petróleo, o dólar. São diversos fatores para a formação desse preço. O produtor, muito pelo contrário, ele pode não se aproveitar dessa alta de preços, né? Ele, dependendo da estratégia de comercialização dele, ele fechou um contrato, vendeu a soja a 80, hoje a safra está a 150, ele não vai aproveitar esses 150 reais. E pode pagar mais caro na compra dos insumos, porque nesse sim ele pode ser mais diretamente impactado. De modo geral, o produtor não é responsável por esse aumento de preços, né? Bom, e mudando um pouco de assunto aqui, a gente falou do mercado internacional aí, e tem um negócio que está vindo pelo correio aí também, do exterior, que está deixando muita gente de cabelo em pé aí, hein?
São pacotes com umas sementes esquisitas que chegam pelo correio sem a gente ter pedido. Ô, Ana, que história é essa? Pois é, uma das novidades de 2020, né? Como se não bastasse... Um ano cheio de surpresa. Pois é. Esses recebimentos, eles começaram em outros países, na verdade, né? No final de julho ainda. Então, começaram nos Estados Unidos, Austrália, Japão, e uma lista de outros, União Europeia, e chegaram no Brasil aí há poucas semanas, né? A gente ficou preocupado em alertar o produtor rural, e não somente o produtor rural, mas o público urbano também, porque essas encomendas elas têm chegado para diversas pessoas, tanto do rural quanto do urbano, não tem uma destinação específica, né? E veio com sementes, né? São pequenas quantidades de sementes que estão vindo, sem o destinatário ter solicitado, e que o receio maior é que as pessoas plantem essas sementes e daí se perca o controle se elas estão contaminadas com algum patógeno, se elas são plantas daninhas que podem afetar a nossa agricultura ou até o nosso meio ambiente, a nossa flora. Então é essa preocupação maior, que o produtor destine, ou a pessoa que receber, né, destine essas amostras, essas sementes, para os órgãos oficiais, que são o Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa aqui do Paraná. E como é que faz na prática, por exemplo, se eu receber um pacote desse, eu tenho que entrar em contato com a ADAPAR ou com o Ministério da Agricultura para eles virem retirar, eu levo lá, eu não devo abrir esse pacote, de jeito nenhum? Não, a orientação é que se você não reconhece o remetente, não solicitou nada, ou mesmo se você solicitou e constatou que vem ali um brinde, né, essa semente de brinde, você não abre essa embalagem, mantenha na embalagem original, com a etiqueta que veio postal, com os documentos que eventualmente tenham vindo, e imediatamente entre em contato com a agência a unidade da ADAPAR na sua região, ou com o Ministério da Agricultura. O Ministério ele tem menos unidades no estado, né? Então a ADAPAR está dando esse suporte importante aí para a fiscalização federal, mas o intuito é que a ADAPAR destine essas amostras para o Ministério da Agricultura, que vai enviar para o laboratório oficial de análises lá de Goiás, para que eles façam a identificação dessas sementes e procurem eventuais contaminantes. Olha, e até para o nosso ouvinte, aí no nosso boletim informativo, tem aí uma matéria sobre esse caso, onde tem elencado também onde o produtor, aí, a pessoa que recebeu essas sementes, vai poder fazer, qual que é o endereço, né? Aqui tem as orientações e tem o endereço das unidades do Ministério e da ADAPAR. Né? Então, se você recebeu, meu amigo, você não abra, fique atento. E o que é isso, Ana? Por que aconteceu isso? Qual que é a explicação? Na verdade, não se tem ainda. As investigações foram bem aprofundadas nos Estados Unidos, onde se identificou, são mais de 300 espécies que eles identificaram por lá, e a hipótese maior é que seja uma prática que vendedores de lojas online fazem para receber melhor qualificação. Então, eles enviam esses pacotes com um pequeno valor, né, com um pequeno custo também, e quando eles chegam até o destinatário, você tem a conclusão da compra feita, eles mesmos se autoavaliam para ter uma pontuação maior, né, nesse comércio eletrônico. Então, essa é a hipótese maior. Até como a maior parte dessas sementes está vindo da China, tem outros países asiáticos, mas a maior parte vem da China, o serviço postal da China também está colaborando para tentar identificar quem está mandando essas sementes e a real motivação, né? Olha aí, então fica o alerta aí, meu amigo, minha amiga, se você recebeu o pacote aí inesperado aí com sementinhas, você pode estar sendo aí mais uma vítima aí desse golpe, né? É importante enfatizar, não plante de jeito nenhum, né? Cai na tentação, às vezes, assim, uma pessoa, às vezes, até da área urbana, né? Pode prejudicar todo um setor produtivo aí por conta de uma curiosidade, digamos, né? Então, não plante essas sementes. E mesmo as análises preliminares que foram feitas em outros países, né, porque os nossos recebimentos são muito recentes, ainda não se tem resultados divulgados, mas não se encontrou nenhuma ameaça mais expressiva, apenas essa questão mesmo que seria essa estratégia. Mas, enfim, a recomendação principal é não plante hipótese nenhuma e destine para os órgãos oficiais, que são o Ministério e a ADAPAR. Perfeito!
Bem, meus amigos, nós vamos ficando por aqui com essa edição do nosso podcast. Queria avisar você que se você tem interesse de ouvir outros episódios, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Além de você poder ouvir o nosso podcast lá, você pode acessar as outras redes sociais aqui do Sistema. Nós estamos presentes aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, Onde mais, Toninho? Todas as redes sociais, basta você procurar aí por Sistema FAEP que você encontra aí as atualizações da nossa comunicação. E é isso aí. E também no nosso aplicativo de celular, você pode baixar gratuitamente esse aplicativo, instala no seu celular, você vai receber aí as nossas notícias, atualizações de clima, cotações diárias e além de muita informação. Então é isso, minha gente, queria agradecer aqui os nossos convidados, muito obrigado, voltem sempre, e a você, amigo ouvinte, até a semana que vem. Tchau, tchau!